Olá e seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de pintura digital. Essa é a aula 3. Infelizmente eu estou tendo que regravar porque deu um problema, mas isso não vem ao caso. Hoje, gente, a gente vai pegar. Na aula passada, vocês aprenderam a suavizar um pouco, a utilizar a suavização do pincel no Photoshop, como deixar um desenho mais fluido, né? Mais uniforme. E hoje a gente vai tentar estudar um pouquinho os tipos de materiais diferentes para a gente poder ter uma noção melhor na hora da gente fazer a nossa ilustração. Então vamos começar. Para isso, gente, aqui eu já comecei criando um novo arquivo no tamanho de uma A6 normal. E aqui vamos então carregar os pincéis que a gente vai usar. Eu já tinha carregado na aula que eu perdi, mas vamos lá. Vocês vêm aqui em Replace Brushes e na sua pastinha da aula 3 você tem aqui os brushes. É só você dar o Enter e ele substitui. Tem aqui esses 2,19 que eu reduzi um pouquinho, mas são os mesmos que a gente já tinha feito antes. Aqui a gente tem o suavizado, tanto em 300 pixels quanto em 100, e alguns outros que eu vou passar falando principalmente na próxima aula, para a gente poder aplicar um pouquinho de textura, e também na aula 5, quando a gente for falar sobre cabelos. Beleza? Vamos começar então fazendo alguns materiais, e para isso vamos pintar a nossa background de outra cor. Aqui eu vou pintar com esse cinza meio azulado, né? E vamos criar uma nova camada. Escolhemos a nossa seleção circular, segurando o Shift, clicando e arrastando, você faz o círculo perfeito. Isso normal, a gente já tinha visto. Vamos fazer um material bem parecido com vidro, então eu vou pintar em um tom um pouquinho mais claro. Aqui a nossa bolinha, beleza? Vamos criar uma nova camada. Vamos vincular, para quem não lembra, é segurando o Alt direito e passando aqui no meio entre as duas camadas. Direito não, esquerdo, desculpa. O mouse, o Alt esquerdo, você clica e aí ele vincula. E vamos começar com o nosso pincel. Vamos pegar aqui o layer, o brush 19. Eu vou dar um zoom, Ctrl+, e vamos colocar o ponto de luz. Aqui eu estou colocando o ponto de luz no canto esquerdo. Beleza? Aí, legal. Como é vidro, a luz ela vai atravessar a nossa bolinha e vai fazer isso aqui. Ela vai rebater na parede interna da nossa bolinha. Certo? Que mais? Ela é vidro. Ela vai dar uma noção de transparência. Então a gente vai pintar o interior da nossa bolinha com o mesmo tom do nosso background. Ah, Dom, mas você está pintando por cima da luz. Sim, eu sei que eu estou pintando por cima da luz, mas isso não tem problema. É só para você ter uma noção da onde que está o seu ponto de luz. Depois a gente vai trabalhar mais em cima. Então vamos dar agora uma suavizada. Beleza? Se quiser dar uma escurecida, pode tentar dar uma escurecidinha bem de leve e passando sempre concêntrico. Olha ali, legal. Agora a gente volta e pega a nossa cor mais clara de novo e a gente passa por cima. Olha lá.
Legal. E também, uma coisa que tem num vidro é um pouco do reflexo do nosso chão. Olha aí, ele tem um pouquinho de reflexo. Então vamos dar uma clareada nessa luz. Nossa, eu apertei aqui o D, depois eu apertei o X. D, você utiliza as cores padrão. X, você inverte as cores de frente e de fundo, foreground e background. Aqui eu estou usando o branco, então vamos dar um realce, né? Vamos ressaltar um pouquinho. Vamos passar aqui também a nosso vidro, a nossa luz. E agora o que a gente faz? Vamos criar uma nova camada para a gente fazer a sombra. Vamos pegar aqui esse brush de 300 pixels. Vamos pegar aqui um tom mais escuro. Eu vou reduzir um pouquinho. Vamos colocar uns 130 aqui. Só para a gente dar uma passada, olha lá. Como eu falei, o brush, a bolinha nossa de vidro, ela é transparente. Então, o que ela tem? Ela vai pegar um pouquinho dessa sombra aqui. Eu dei uma passadinha de leve e eu vou passar mais por cima para a gente desenhar a sombra. Depois eu venho passando por cima com o branco para dar a sensação da luz. Aí. E o que a gente pode colocar também? Como a luz transpassa, ah lá, voltei de novo com o D e com o X, peguei o branco, a luz vai transpassar a sombra e ela vai dar um brilho ali que a gente chama de luzes cáusticas e tudo mais, que é a luz nada mais do que a nossa luzinha transpassada pela bolinha de vidro. Entendeu? Legal. A gente pode também, nessa mesma bolinha, pegar um pouquinho mais escuro, que a gente tem o que? O reflexo ali, que é o reflexo interno dessa sombra. Legal? Aí temos uma bolinha de vidro bem trabalhadinha. Vamos fazer um outro material agora? Vamos fazer um materialzinho de metal. Metal, eu vou usar um cromado numa iluminação bem parecida com aquela iluminação de estúdio. E para isso, então, eu vou pintar essa bolinha de preto. Mas preto, Dom? É preto. Mas por quê? Calma que vocês vão entender. Vamos criar uma nova camada e vamos vincular. Legal? Olha lá, estamos ali na nossa cor de frente, cor de fundo. Vamos trocar. Eu vou colocar o branco. Para quê? Porque eu vou desenhar os dois rebatedores de flash. Então, olha ali, os dois difusores eu vou desenhar. Quadradinho. Agora eu peguei a borracha, aqui, apertei o E, eu vou dar uma apagada para ele ficar bem reto. Ou sem as imperfeições que o brush dá. Legal? Lá. Aí, já temos o
reflexo das nossas luzes. E agora? Agora a gente coloca o reflexo do nosso chão. Qual que é a cor do nosso chão? É esse verde, é esse azul aqui acinzentado. Então vamos passar. Ah, mas tá sumindo. Sim, eu sei que tá sumindo. Mas calma que o tio aqui sai. Vamos lá. Olha lá. Clicamos com o Ctrl, a gente já sabe na onde que ele está. Então vamos fazer o quê? Vamos dar uma clareada um pouquinho. Aqui. Clareadinho, eu peguei um tom ali entre o branco e o cinza. Agora eu vou pegar com o branco, eu vou dar uma passadinha para desenhar bem Agora eu peguei o azul, só para desenhar e não ficar as marcas de imperfeição. Tá aí, tá bem reflexivo. Tá aí agora, não? Agora a gente pega com o nosso brush aqui de 300, eu vou colocar na cor branca, vou reduzir um pouquinho. Você poderia até pegar o de 100, não tem problema não. Mas aqui, o que eu vou fazer? Vou até diminuir um pouquinho a opacidade, vou colocar 50%. E a gente vai passar aqui. Vou aumentar. Aqui, para ele dar essa sensação de brilho. Vamos aumentar um pouquinho a opacidade agora, vamos deixar no 100, para dar esse, ele chama de halo luminoso, como se fosse um flash. Quando você olha uma luz, você tira uma foto da luz, ele tem esse impacto dessa luz que fica em volta. E como as luzes estão de frente, a nossa sombra vai para trás. Então vamos colocar, como é uma sombra difusa, a gente coloca aqui atrás. E como é um material reflexivo, a gente tem um pouquinho, vou colocar um pouquinho menos de opacidade, um pouquinho de reflexo da nossa sombra. Não muito, mas um pouquinho tem. Vou pegar o tom aqui de preto, colocar aqui embaixo. E essa luz também gera um certo reflexo aqui. Reflexozinho branco. Que também é um pouquinho refletido na nossa bolinha. Aí. Legal, né? Vamos agora para um outro material. Vamos fazer um material não reflexivo. Não reflexivo nem transparente. A gente chama esse tipo de material de mate ou mate, né? Para isso, vamos colocar um tom aqui. Eu vou colocar um tom verde, um verdezinho meio abacate, né? Vamos criar a nova camada, vincular do mesmo jeito e vamos iluminar. Esse é o mais fácil. Esse é bem parecido com aqueles que a gente fez na aula 2. Vou aumentar aqui a opacidade. Bem parecido com aqueles. Coloca o ponto de luz. Deixa ele bem difuso e bem disperso. E a gente coloca uma sombra. Escurecida. Aí agora a gente pega aqui um brush suave
e vem tirando as imperfeições. Aí, simplesinho, sem complicação nenhuma. E também temos a nossa sombra aqui, um azulzinho escuro. Aí. Esse não tem reflexo, não tem nada. Se a gente quiser, a gente pode até dar uma rebatida de cor, talvez, no nosso sim, aqui no nosso verde, mas pouquíssima coisa de correção de cor. Certo? Vamos tentar fazer mais 2 materiais, para não ficar chato também, eu falando, esse material é isso, esse material é aquilo, esse é isso, esse é aquilo, mas vamos tentar fazer mais 2 só, prometo. Aqui vamos criar mais uma camada e vamos fazer um materialzinho brilhante. Vamos para um material bem brilhante. Cadê? Para um material bem brilhante, eu vou colocar um tom de amarelo. Eu vou criar uma nova camada e vincular. Só que em vez de pegar um tom do amarelo mais claro, eu vou usar o branco. Eu vou usar o branco e vou usar o nosso brushzinho suave. O que eu vou fazer? Olha só. Vou fazer aqui do meio. Olha só. Do meio eu vou passar o branco bem suave. Vou pegar um tom de laranja, aqui no caso, e eu vou passar em volta. Tá, Dom. Tá, você fez isso aqui, mas não tá ainda dando o aspecto brilhante. Aí você pode fazer de 2 jeitos. O jeito da pintura, usando o pincel, que você vai voltar para a camada 8, aqui no caso, pegar o tom do amarelo que você já tinha colocado e vai aumentar o nosso brush aqui e vai passar. Você pode fazer isso, ou vou dar um Ctrl Z aqui. Você pode vir aqui na sua camada 8 também e dar um Outer Glow. E aí no nosso Outer Glow você pode aumentar o brilho, mas aqui não está aparecendo nada, calma. Você coloca aqui no normal, muda a cor para a cor que você tinha escolhido. Você pode aumentar o spread. Olha só. Tudo depende do que você quer fazer. Tá vendo? Tudo depende do que você quer fazer, como que você quer fazer. Eu, dependendo, claro, da situação, prefiro fazer assim. Eu tenho um controle melhor depois do que eu quero. E vamos para o nosso último material, que é um material que ele vai pegar um pouquinho do vidro, ele vai pegar um pouquinho do estilo de reflexão do vidro e um pouquinho do cromado. Então a gente vai fazer um material brilhante, como um plástico brilhante, né? O estilo de material glossy. Então vamos fazer aqui, eu vou pegar um tom aqui de vermelho, vou fazer a última bolinha, vou preencher, tirei a seleção, criei uma nova camada, vinculei. É sempre a mesma coisa, vocês estão percebendo que é sempre a mesma coisa. Vai chegar uma hora, nas próximas aulas provavelmente, que eu já não vou
falar tanto de eu vou criar uma nova camada, eu vou vincular, porque essas coisas já vão virando um hábito para vocês. Então aqui eu peguei o nosso primeiro brush, vou pintar de branco, vou dar o reflexo do nosso chão. Um pouquinho, num tom um pouquinho diferente. E também eu vou dar uma escurecida aqui. Agora eu venho suavizando. Esse material gloss, ele tem um brilho que vai pegar um pouquinho, um brilhozinho em volta dele também. Ele é um material bem reflexivo, então tudo vai dar um brilho a mais dele. Essa seria uma luz que estaria rebatendo de volta. Vamos dar uma escurecida um pouquinho no nosso chão, como se estivesse se perdendo no final do horizonte. Vou escurecer um pouquinho mais aqui a nossa bolinha vermelha. E para finalizar, eu vou pegar o tom de branco e vou dar uma passadinha de leve para dar um realce a mais. Aqui na nossa camada 3, que eu estou fazendo as sombras, vou pegar o tom de azul e passamos aqui e também vamos para o reflexo. Legal, gente? É isso aqui, aula 3. A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula eu vou tentar explicar como aplicar texturas. E até a próxima aula, pessoal. Eu quero que vocês estudem, quero que vocês treinem o máximo possível, que quanto mais fácil for para suavizar, melhor para depois você fazer uma ilustração. Legal? Gente, um abraço e até a próxima aula.